Glória a Deus. Jó capítulo 1, versículo também de número 1 a seguir, o texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Você pode se assentar. Meus amados irmãos, quero a sua atenção para o enunciado desta reflexão que o Senhor Deus tem colocado no meu coração durante essa semana. Nós estamos diante de uma família que nos dá exemplo de uma família sólida. É exatamente isso. A família de Jó, muito embora tenha vivido grandes percalços, tribulações, dificuldades, era uma família sólida. E se você não entendeu isso, você entenderá no transcorrer dos argumentos que eu trarei nesta hora que eu tenho ao meu dispor. E eu creio que passará muito rápido, porque a palavra de Deus ela é tremenda, ela nos toca e nós vamos comendo ela, e parece que é tão rápido o culto de adoração a Deus. O livro de Jó então nos mostra esta família, uma família, segundo a Bíblia Sagrada, era uma família maravilhosa, mas uma família que viveu grandes problemas, viveu desventuras, sofrimentos, dificuldades, problemas diversos. Uma família rica, um homem que era muito bem sucedido no Oriente, tinha seus 7 filhos e 3 filhas, ao todo então eram 10 filhos que esse homem tinha. Eu disse que essa família passou por dificuldades, e todas as famílias estão suscetíveis, estão vulneráveis a passar por tribulações. Sim, de fato nós passamos por dificuldades. Embora existam famílias que realmente têm posses, têm dinheiro, têm fama, têm muita coisa, mas a verdade é que todas as famílias sofrem as decepções, os problemas que a vida nos traz. Não há família que não tenha problema, não há vida indolor, eu tenho dito isso. Não existe nesse mundo vivermos numa redoma onde não temos problemas. Todas as famílias passam por inúmeras dificuldades, privações, tribulações, e isso é fato. Dificuldades, elas fazem parte da nossa vida terrena e vão caminhar conosco, desde que houve a queda do gênero humano lá no Éden. A partir daí, a sociedade torna-se uma sociedade cheia de problemas e dificuldades, e não há o que fazer. As dores e perdas vão nos acompanhar, vão nos seguir, vão ser parte da nossa vida. Entretanto, dificilmente alguma família passa por tantas dificuldades como a família de Jó passou. A família de Jó foi uma família que passou por tantas dificuldades que são pouquíssimas as famílias que passaram talvez por esse sofrimento. Contudo, quando nós lemos o livro de Jó, nós vamos encontrar que essa família resistiu a todas essas dificuldades.
família de Jó, ela não se desfez, a família de Jó não se desintegrou. E talvez você pode até estar questionando, e uma pergunta retórica: por que, pastor, que essa família não se desintegrou? Bem, nós vamos examinar nesta noite o porquê que essa família suportou tantas dificuldades e não se desintegrou. Nós podemos rapidamente, antes de falarmos mais algumas coisas que são pertinentes nessa mensagem, pensar sobre essa família, observando as características dessa família que levaram eles a suportar e não se desintegrar durante a sua vida na terra. E aí nós vamos observar que uma das características marcantes dessa família é que havia um homem nessa casa, um pai de família, um sacerdote que era temente ao Senhor. A Bíblia não diz que a mulher de Jó era temente. A Bíblia também não diz, porque eu já li e reli esse livro, e eu sei que você leu também, que os filhos de Jó eram tementes a Deus. Mas a Bíblia declara por diversas vezes no texto que Jó era temente ao Senhor. E isso nos lembra do carcereiro, quando Paulo se dirigiu para ele lá em Filipos, quando disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque se tiver alguém que é uma coluna dentro do lar, se tiver alguém que teme ao Senhor, certamente essa casa poderá ser guardada por Deus. E há uma promessa de Deus não apenas para nós, mas para a nossa família. Então vale a pena ser temente ao Senhor, porque a partir da minha vida de temor ao Senhor, eu posso também alcançar a minha casa. E é interessante que a história de Jó é contada na perspectiva de uma família que tinha um homem de Deus naquela casa que viveu grandes dificuldades. Essa é a perspectiva do livro de Jó. Uma família que sofreu grandes percalços, mas existia um homem que se destaca neste livro, que era temente ao Senhor. E temer ao Senhor faz toda a diferença, nós veremos isso até o fim dessa reflexão. E é interessante que ainda uma outra característica que eu acho marcante é que, porque Jó temia ao Senhor, ele santificava os seus filhos. Por ele temer ao Senhor, ele santificava a sua casa. Observe que o versículo 5 declara: os irmãos e as irmãs se reuniam. Nós lemos aqui, a família se reunia para fazer festa, mas o texto vai mostrar que depois, decorrido essa festa, o turno desses dias de festa, Jó, ele fazia sacrifício, oferecia ao Senhor sacrifício pela sua família. É interessante que Jó, ele não se preocupava somente com a sua própria espiritualidade, não. Jó se preocupava com a espiritualidade da sua família. E aqui é uma orientação de Deus para nós. Eu sei que às vezes é dispendioso, às vezes nos traz até algum certo tipo de constrangimento, mas nós precisamos santificar a nossa casa ao Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado. Ele se preocupava com tudo, com a vida integral dessa família. Ele era um homem de posses, ele tinha dado tudo a esses filhos. Talvez esse homem poderia pensar: eu já dei para eles as coisas, eu já dei os bens materiais para eles, agora a salvação, a fé, eles que se virem. Mas uma das características marcantes dessa família é que Jó santificava os seus filhos. Mas não para por aí. Podemos argumentar ainda que nessa família havia este homem chamado Jó, que era um homem equilibrado. Jó equilibrava a sua vida.
ele tinha uma vida equilibrada. E se você for ler o livro de Jó, você vai ver que ele se portava de forma muito honesta. Ele era um homem que tinha muitas posses, uma grande fortuna. Ele era um homem muito rico. Tinha muita gente que trabalhava para ele, mas ele se portava dignamente diante das pessoas, porque Jó era um homem equilibrado. Que Deus nos guarde, que possamos ter essa característica na nossa família, ser equilibrados, ser cuidadosos. Há pessoas que sem ter nada, são pessoas rixosas e difíceis de convivência. Há pessoas não tendo nada que são difíceis de conviver, e se Deus der alguma coisa para eles, capaz de tratar muito mal as pessoas. Mas Jó tinha muita gente em seu serviço, mas ele era equilibrado. E a prova disso, que quando ele passa pelas tribulações e as dificuldades, e ele vai orar e questionar a Deus, ele expõe para Deus tudo quanto ele era, o homem equilibrado que ele era diante das pessoas, dizendo: olha, Senhor, quantas vezes eu tinha razão para fazer algo para alguém que trabalhava para mim, eu poderia agir com pessoas e eu sempre fui bom. Jó chega diante de Deus mostrando o seu equilíbrio, porque ele era um homem de relação sadia, um homem relacional, um homem bom. E como é bom viver assim, como é bom, aleluia, ser bondoso, como é bom ser equilibrado. Isso glorifica o nome do Senhor. É interessante que Jó, mesmo tendo posses, ele tinha uma vida equilibrada, e quando Deus tirou tudo dele, ele expressou: Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não estava preocupado apenas com as finanças, com os bens. Jó era um homem equilibrado. E é interessante, famílias cuja estabilidade está fundamentada no dinheiro, famílias cuja estabilidade está fundamentada nas posses, está fundamentada em tantas outras coisas que poderiam ser citadas aqui, elas não conseguem proceder assim. Mas a família de Jó, ela estava fundamentada numa vida de equilíbrio, porque Jó era equilibrado. Jó era um homem prudente, Jó era um homem que glorificava ao Senhor. Jó, aleluia, ele era um homem conforme Mateus 7, que Jesus fala da casa edificada na rocha. Ele realmente estava pronto, pela vida que levava, para sofrer decepções. Agora, depois de pensar nessas características que são marcantes nesta família, pelo homem que fazia diferença nela, é importante nós pensar nas tragédias que essa família viveu, e essas tragédias não foram suficientes para a desintegração dessa família. Nós vamos ver que no mesmo dia, conforme o versículo 18 e 19, houve a morte de todos os filhos de Jó. Nós sabemos que a história conta, está na Bíblia Sagrada, numa festa que eles fizeram. Os seus filhos e as suas filhas estavam festejando na casa do filho mais novo, e lá veio um vento, derrubou aquela casa, e num só dia, a Bíblia relata que morreram todos os filhos de Jó, todos, e não eram crianças, não senhores, eram todos os filhos adultos, porque a Bíblia fala que cada um tinha a sua casa. Então eram 10 filhos adultos que morreram num dia só. Imagine você participar de um velório de um filho, que a lei da natureza não é essa, é os filhos enterrar os pais, mas naquele dia o pai estava enterrando filhos. Imagine 10 caixões, um do lado do outro. Imagine aquele pai olhando para aqueles filhos sem palavras, chorando e lamentando aquela grande perca. Imagine como foi aquele velório. Imagine que situação difícil, numa época em que ter filhos
era a maior dádiva, e aquela cultura valorizava isso, aquele homem teve que enterrar os seus 10 filhos. Ainda outra tragédia que a Bíblia relata de forma muito clara, são as percas que ele teve. Foram as percas financeiras que Jó teve. Segundo o que está escrito do 14 ao 17, os bois e as jumentas os sabeus tomaram, feriram os empregados ao fio da espada, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os funcionários, e os caldeus tomaram os camelos de Jó. Jó num só dia ficou pobre. Existem famílias que se desestruturam totalmente quando perdem as posses. Deixa eu falar isso de novo. Existem famílias que se desestruturam totalmente quando perdem os bens, quando perdem aquilo que tem. Mas nós estamos diante de uma família que, embora tenha perdido tudo, ela não se desintegrou. Oh, glória a Deus! Jó ficou pobre do dia para a noite. E alguém que tem posses é alguém respeitado, sim ou não? É respeitado. E na vida social, esse respeito diz muito, porque quem é respeitado socialmente pela riqueza que tem, certamente deve ser muito triste ele chegar num ambiente, mas agora sem ter nada, e falar para os amigos: olha, eu tinha tudo, perdi. Como justificar uma questão dessa? Mas nós vamos ver que Jó, ele foi fiel ao Senhor. Nós vamos ver que Jó, aleluia, se preservou fiel a Deus. Além desta grande perda que foi os filhos, além de perder também todos os seus bens, a Bíblia é muito clara em mostrar que Jó ficou enfermo. E a enfermidade de Jó não foi uma enfermidade qualquer. A enfermidade de Jó lhe colocou num estado deplorável, lhe colocou numa forma, num estado tão triste, que Jó ficou como um mendigo, porque a Bíblia diz que ele pegava caco de telhas de cerâmica e ele passava no seu corpo, porque o mesmo ficou com a sua pele purulenta, ficou com a sua pele doente, ele ficou com um problema sério. Jó estava com febre e doente, e ele ficou como um mendigo. É interessante, capítulo 2, versículo 8, está escrito: e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Na verdade, Jó se tornou como um mendigo. Jó perdeu tudo. Jó ficou doente, Jó ficou mal cheiroso. E nesse momento que ele estava nessa circunstância, a pessoa que mais trazia estabilidade para essa família, quem que era? Era Jó. E como é triste quando a estrutura familiar está sobre alguém que passa por decepções e dificuldades como Jó passou. A estrutura daquela família estava fundamentada em Jó, mas agora Jó estava no calabouço. A estrutura daquela família estava fundamentada em Jó, mas agora Jó não tinha bênçãos para contar, Jó não tinha o que dizer, ele estava como um mendigo, ele estava sem nada, ele estava com problema sério. Mas ainda assim, a Bíblia nos mostra claramente que essa família não se desintegrou. Todo mundo naquela família era meio problemático, sim ou não? Sim. A Bíblia não fala que os filhos de Jó eram tementes, eu já disse no enunciado, que a sua esposa também era temente, porque depois vamos ver a declaração dela. Todos eram problemáticos. Havia um homem de Deus naquela casa, mas agora o homem de Deus daquela casa estava enfermo. Alguém que segurava as pontas daquela casa estava doente. Eu sei que é uma situação ruim, e agora quem que vai poder ajudar? Quem que vai poder fazer alguma coisa? Foi o que exatamente aconteceu na família de Jó. No entanto, ainda assim, essa família não se desintegrou. E nós vamos ver que além do problema de perder os filhos, além do problema tão grave de perder a sua saúde, além de perder os seus bens, como já citei os filhos, perder tudo,
Agora, algo pior acontece, porque a sua esposa, aquela que poderia lhe ajudar, que foi a única que sobrou, ela está num estado terrível psicológico, ao ponto que o texto sagrado, do capítulo 2, versículo 9 de Jó, diz que ela expressou, amaldiçoa a Deus e morre. Nós temos a tendência de espiritualizar essa frase que essa mulher cita, mas na verdade essa mulher, ela não disse para ele e para ela morrer, ela disse apenas para o seu esposo morrer. Veja bem, aquela mulher, ela estava num estado terrível psicológico. A gente, quando lê a Bíblia, a gente faz julgamentos que nós não deveríamos de fazer. Imagine uma mulher que era rica, ela perdeu tudo que ela tinha, toda a riqueza, ela perdeu todos os seus filhos, e agora ela está a ponto de perder o seu marido. Eu já vi muita gente falar mal da mulher de Jó, mas eu não consigo falar, porque eu creio que nenhum de nós teríamos graça para suportar nem a metade, querido Sebastião, do que essa mulher passou. E aí então ela expressa essa palavra. O que ela estava querendo dizer é que ficar viúva era melhor do que estar com um marido que estava vivendo como mendigo, porque na verdade, até mesmo para o bem de Jó, era melhor que ele morresse, sim ou não? Era melhor que ele morresse, porque na situação que estava, a pele estava purulenta, cheia de chagas, doente, jogado na cinza, sem saber o que fazer. Para Jó o melhor é ele morrer. E nessa situação essa mulher não está totalmente errada, como muitos dizem, porque certamente ele iria parar de sofrer. Então essa é a expressão dessa mulher. Agora, sobre a expressão dela e o problema conjugal, é fácil nós estudarmos nessa noite, é fácil nós analisarmos e argumentarmos sobre isso nesta noite, porque nós estamos diante de uma mulher que não podia mais tocar o seu esposo, uma mulher que não podia mais ter intimidade com o seu esposo. Os beijos, os carinhos, os abraços, os afagos não existiam mais, porque ele agora estava num lugar onde estava de uma forma terrível, enxugando ou coçando as chagas, como um mendigo jogado, e não tinha o que fazer. Observe, o relacionamento conjugal de Jó estava por um fio, porque na verdade havia acabado a intimidade física, havia acabado o relacionamento dessa família. Como você se sentiria se o teu companheiro chegasse e você e dissesse: olha, acho que seria melhor para todo mundo que você morresse? Olha que coisa séria isso aqui. Foi o que Jó ouviu, foi o que Jó ouviu. Mas eu tenho algo para dizer, que mesmo assim, a família de Jó não se desintegrou. Você pode dar um glória a Deus? E agora, olhando para aquilo que já foi dito, nós podemos pensar, e eu trago algumas coisas que anotei, que essa família também, ela foi contemplada com vitórias da parte de Deus, que fizeram essa família não se acabar de vez. Uma delas foi que essa família, ela tinha amigos. Sim, essa família contava com amigos, e o texto sagrado mostra, capítulo 2, do 11 ao 13, que Elifaz, Bildade e Zofar eram amigos dessa família, e quando souberam da situação deplorável, da situação que estava Jó, a Bíblia diz que eles foram lá se condoer com Jó, eles foram chorar com Jó. Interessante, porque nós ouvimos falar mal dos amigos de Jó por conta daquele discurso inserido dentro do livro, mas esses amigos aqui eram amigos verdadeiros. Esses amigos aqui, eles foram chorar com Jó. A Bíblia não diz que a mulher de Jó se ajoelhou ou ficou sentado do lado de Jó
enxugando ou coçando melhor as chagas de Jó. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que os amigos de Jó, eles se condoeram de Jó, eles não apenas foram até Jó, mas eles ficaram lá 7 dias com Jó, e não ficaram de pé do seu lado. A Bíblia diz que eles se assentaram do lado de Jó, e ali ficaram 7 noites, 7 dias, e a Bíblia também mostra que eles não falaram nenhuma palavra, porque eles viam que era grande o sofrimento e a dificuldade, e não resolveria falar nada. Sabe aquele lugar onde você chega de aflição, de luto, de tristeza, de amargura, que você chega diante da pessoa e você leva um choque e nem palavras saem? Foi assim que os amigos de Jó se sentiram. Eles não tinham nada para dizer. Eu vou fazer uma pergunta retórica nessa noite. Algum amigo seu teria coragem de ficar do teu lado 7 dias e 7 noites, fedendo, com um caco de telha, coçando chaga, como um mendigo na rua, para te ajudar? Ah, pastor, eu creio que não. Os amigos de Jó fizeram isso, porque há interpretações que Jó não tinha amigo, mas esses amigos eram fiéis. Um homem mal cheiroso, um homem doente, mas ali estavam os seus amigos. Jó cultivava amizades. Você quer ser abençoado? Cultive boas amizades. Jó tinha amigos, muito embora sofrendo tudo o que estava sofrendo, ele tinha amigos. E não me admira que no final Deus disse para Jó, ora pelos teus amigos. E quando Deus mandou Jó orar pelos seus amigos, o que aconteceu? Jó foi abençoado. O cativeiro de Jó foi virado, porque Jó orou por esses que eram verdadeiros amigos, amigos fiéis. Mesmo impedidos de fazer alguma coisa, escute isso aqui, mesmo impedidos de ajudá-lo, mas eles amenizaram a dor de Jó, porque eles estavam do lado de Jó. Talvez Jó poderia ter ficado com um problema psicológico, mas pela companhia, Jó pôde ter alguém para desabafar. Olha como é importante ter amigos. Pastor, a minha família não faz amigos, nós somos só nós. Olha, o dia da provação pode chegar, o dia da privação pode vir, e você pode precisar dos amigos. Jó não pôde contar com a sua esposa naquela hora, eu disse, mas ele pôde contar com os amigos. Ainda outra vitória que me chama a atenção é que Jó não guardou mágoa da sua esposa. E aqui é algo interessante para nós pensar. Algumas linhas teológicas e raciocínios de estudiosos da Bíblia, eles dão a Jó uma outra mulher, mas a Bíblia não dá uma outra mulher para Jó, nem quando deu a Jó outros 10 filhos. Isso significa dizer que Jó, ele não guardou mágoa da sua esposa ao ponto de que quando foi restituído tudo a ele não jogou em rosto da sua esposa tudo o que ela fez. Ele poderia ter dito, quando eu estava doente, quando eu perdi tudo, que eu não tinha mais dinheiro, quando eu fiquei mal cheiroso, você foi gritar para mim, dizer para mim, amaldiçoar o meu Deus e morrer. Ele podia dizer, mas a Bíblia nos mostra que ele não fez isso. Aliás, ele foi amoroso, ele foi bondoso, ao ponto de que nós vamos entender pelo raciocínio bíblico, embora não tenha tanta base no livro, que os 10 filhos que Deus restituiu a Jó foram com essa mesma mulher. Se ele tivesse lançado em rosto dela tudo o que eles passaram, teriam novamente filhos? Jamais, teriam se descerçado, se separado. Observe como Deus está nos instruindo nessa noite. Nós precisamos ter o cuidado na nossa vida conjugal, na nossa vida relacional, entre irmãos, entre amigos, porque na verdade o nosso Deus, Ele pode nos provar, e em meio às provações, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Uma grande vitória para essa família é que Jó não guardou mágoa desta mulher. Olhe para mim, por favor. Você sabe por que tem filhos chorando?
Você sabe por que tem famílias separadas, destruídas, crianças sem pais? Porque muitos homens não sabem perdoar. Você sabe por que tem muita gente chorando e famílias desintegradas? Porque muitos homens não aprenderam com Jó. Jó, aleluia, era um homem que não guardava rancor e mágoa no seu coração. Jó era um homem diferente. Ei, irmã, pastor, eu estou magoada com ele, e se ele bobear, eu coloco ele para fora de casa. Em nome de Jesus, te converte nessa noite. Em nome de Jesus, aleluia, muda de vida. Sabe por quê? Porque a tua família, glória a Deus, não pode ser desintegrada por conta dos teus anseios e desejos pessoais. A tua família não pode ser desintegrada por causa dos teus caprichos. Antes, ela precisa ser guardada e protegida por Deus e por você. E você abrindo mão dos teus interesses pelo interesse da tua casa. Olha que característica marcante. Pastor, nunca ouvi ninguém dizer isso de Jó. Marca isso na tua Bíblia. Jó não guardou mágoa da sua esposa. Mas não para por aí. Glória a Deus. Uma outra vitória dessa família que eu quero celebrar com você nessa reflexão é que Deus, aleluia, o nosso Deus, Ele sempre foi poderoso em restituir tudo para nós, tudo. E é interessante que Deus deu tudo em dobro para essa família. Dobro de carneiro, dobro de jumentas, dobro de ovelhas, dobro de bois. Deus deu tudo para ele em dobro. Mas se Deus deu tudo em dobro para ele, pastor, por que deu novamente apenas 10 filhos? Isso é uma declaração que a gente pode pensar. O nosso Deus, Ele é detalhista. O nosso Deus, Ele sabe agir de uma forma tão maravilhosa, e nós precisamos pensar. E eu, essa semana, viajava e lia a Bíblia, pensava, parava, pesquisava, e eu anotei 4 verdades que eu encontro na vida desses filhos de Jó, que foram restituídos, e aqueles que morreram, porque o nosso Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu disse no enunciado que essa família, muito embora tenha vivido tudo o que viveu, ela não se desintegrou, porque havia um homem fiel nessa família. E aí eu fiz essa pergunta agora: por que Deus deu tudo em dobro e Deus não deu 20 filhos? Deus deu só 10 filhos. Primeiro, é porque nós sabemos que filhos não são objetos, filhos não são coisas. Deus devolveu todos os bens em dobro para Jó, mas os filhos Deus não faria, porque filhos são insubstituíveis, filhos são bênçãos do Senhor. A segunda verdade que eu aprendo aqui é que filhos são heranças do Senhor. E eu vejo muita gente que sofre quando Jesus recolhe um dos filhos, Deus recolhe um dos filhos, mas entenda uma coisa: filho é herança do Senhor, e se filho é herança do Senhor, conforme diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmo, é dele, ele pode recolher a qualquer momento, ele pode tomar para si a qualquer momento esse filho. Uma terceira verdade que eu encontro aqui, é que os primeiros 10 filhos não estão perdidos para sempre. Pastor, me ajuda a entender. Não, porque nós sabemos que no dia que Jesus voltar buscar a sua igreja, esses filhos serão restituídos a Jó. O que a Bíblia diz é que Deus deu tudo em dobro para Jó, e os 20 filhos é a soma dos 10 primeiros, você está entendendo a palavra? Dos 10 primeiros que foram recolhidos por Deus, que morreram, e vão ser restituídos na ressurreição, mais os 10, amém? Que ele tinha. Olha como é interessante a interpretação bíblica, e é interessante isso aqui. Na ressurreição, não vai ter bois, não vai ter jumentos, obviamente, não vai ter gados, não vai ter nada, mas os filhos lhe serão restituídos. É interessante isso aqui. Aí Jó na ressurreição vai ter 20 filhos. Então você não vai mais perguntar por que Jó só teve 10.
porque Deus não ia fazer 20 e depois ressuscitar os 10 na ressurreição e fazer 30, porque Ele falou que ia restituir a Jó tudo em dobro. Uau, pastor, então pega essa aí e anota, guarda no teu coração, depois você prega aí onde você for. Mas há uma quarta verdade que eu acho interessante a despeito da família de Jó, e eu também quero pensar com vocês. Quando Jó perdeu os seus filhos, Jó já não devia ser rapaz novo, homem novo. Jó já era um homem de idade, porque os seus filhos eram adultos e a Bíblia declara que moravam nas suas próprias casas. E é interessante que Deus o fez viver diante dessa circunstância, diante dessa dificuldade. Deus o fez viver para ele poder abraçar não só os netos, mas também os bisnetos e quem sabe até os tetranetos, porque agora ele tem netos de 20 filhos para poder abraçar. Sabe por que isso? Porque o nosso Deus, quando Ele restitui, Ele faz as coisas bem feitas para alegrar o coração das pessoas. E Ele está procurando um bom motivo para nos abençoar. Sim, o nosso Deus está procurando um bom motivo para nos abençoar. Embora você diga que perder filhos, perder bem não é bom, mas na família de Jó, este foi um bom motivo, porque Deus queria abençoar Jó. Deus queria, aleluia, mostrar para Jó grandes coisas e lhe fazer um homem melhor. Eu falei de vitórias que Deus deu para Jó, e agora para nós fechar e logo orar para nós ir embora, eu quero falar para vocês, querida igreja, da melhor e maior vitória que Jó teve diante dessa circunstância. Eu disse que Jó não teve a família desintegrada porque Deus restituiu tudo para ele. Eu disse que Jó, ele teve a bênção de Deus de novo porque Deus lhe devolveu tudo que ele perdeu. E Deus também lhe devolveu a saúde para estar em família. Agora o que me chama a atenção, de tudo que eu já disse aqui nessa noite, de todas as desventuras que Jó viveu, e as aventuras que ele teve, que lhe foram proporcionadas, existe algo que é a chave deste capítulo, que nós lemos enunciadamente, e lá no final, no capítulo 42, e versículo 5, está o fechamento de forma conclusiva das verdades do capítulo 1. A Bíblia nos mostra Jó, no final da sua vida, tendo uma revelação muito maior de Deus do que antes. Deixa eu falar isso de novo. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que oferecia sacrifício ao Senhor. Mas quando ele viveu tudo o que ele viveu no capítulo 1 do livro, e no transcorrer de todo o seu livro, que é maravilhoso, eu te aconselho a ler. Quando ele chega no final, depois de ter vivido tudo isso, ele declara essa expressão que está inserida no versículo 5 do capítulo 42. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Sabe o que Jó está revelando aqui? Que ele teve uma revelação muito maior de Deus depois das circunstâncias. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer para você, que todas essas dificuldades que você está passando na tua família, elas não existem para desentregar a sua família, para a tua família se dividir, para a tua família se acabar. Não, porque há muitas pessoas, infelizmente, esperando só alguma coisa para poder se separar. E eu não estou aqui dizendo e aqui julgando quem já se separou algum dia, porque a vida nos leva a tantas coisas. Mas entenda o que eu estou dizendo. Há pessoas procurando só isso aqui para dar fim num relacionamento familiar. E Jó entendeu uma coisa, que todas as circunstâncias que ele viveu, a perda dos bens, a perda dos próprios filhos, porque certamente alguém está aí nessa noite, na nave da igreja, chorando pelas perdas familiares.
entenda bem essa palavra, porque Deus vai falar contigo até o final. Jó teve perdas grandes, que qualquer um de nós não suportaríamos, mas Jó foi fiel até o fim. Perdeu seus bens, perdeu a sua própria saúde, perdeu os seus filhos, que ele amava com certeza, assim como você ama os seus, e estava numa situação deplorável, quase se separando da sua esposa, porque ela, ao vê-lo assim, como eu já disse, queria que ele morresse, porque estava se sentindo mal, diante do momento que estava vivendo, e ainda expressou, amaldiçoou a Deus, porque na verdade essa mulher, ela não compreendeu a circunstância, a dificuldade, o problema, não. Mas nesse versículo que eu coloquei, que a irmã colocou na tela, você compreende que Jó, aleluia, teve uma compreensão integral, aleluia, do Deus que ele servia a partir do sofrimento. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que está sofrendo, que essa circunstância que você está vivendo, que essas lágrimas que você está derramando, porque você veio aqui nessa noite e você está vivendo perdas como Jó teve. Você não está tendo vitória em nenhuma área. Tudo que você fez de um tempo para cá deu tudo errado. E eu estou profetizando. Com certeza estou profetizando. Eu não vim para o altar sem oração e sem vida com Deus. E Deus me deu essa palavra para me pregar essa noite, ao ponto que eu fiz até um vídeo convidando os irmãos para vir ouvir. Porque Deus me deu essa mensagem com essa revelação. O que você está passando não foi algo que Deus permitiu para te matar. O que você está vivendo, porque foram só perdas, e você está envergonhado, envergonhada, você está triste, você não tem nem palavras para orar. Mas deixa eu dizer uma coisa, não preocupe o teu coração, não fala nada, só aceita esse sofrimento, porque ao final de tudo, oh glória a Deus, você vai poder dizer como Jó: eu tinha conhecimento de Deus, de ouvir falar, eu tinha um relacionamento com Deus, mas um relacionamento raso. Olha, eu realmente não conhecia Deus como deveria conhecer, mas agora, depois dessas circunstâncias, eu tive uma revelação abrangente, muito maior de Deus. E o que eu quero dizer para você, que todas as coisas que você está passando, todos os sofrimentos que você está tendo na tua vida, eles não vieram para desintegrar a tua família, não, isso é Satanás que diz. Eles não vieram para você amaldiçoar a Deus e morrer, não. Eles não vieram para você se separar da tua família, muito embora, quem sabe, tem alguém com a atitude da mulher de Jó, mas Jó foi sábio, e você precisa ser sábio, você precisa passar por essa circunstância. Oh glória a Deus, Deus está falando nessa casa, e nessas circunstâncias que você está passando, nessas lágrimas que você está derramando, porque relacionamento familiar não é fácil, porque vida familiar, olha, se tem uma família que não tem problema, me fala, pastor, mas a sua tem, a minha também tem, porque se não tivesse eu seria um super-homem. Vida familiar não é fácil, vida familiar é difícil, mas se você entender essa palavra, e você passar pelas lutas que você está passando, sem sair da presença do Senhor, porque Jó estava no calabouço, mas não estava longe de Deus, ele não ouvia a voz de Deus, irmão Mauro, porque Deus não falava com ele, mas Deus estava olhando para ele, porque as atitudes dele foi de fidelidade até o fim. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode estar vivendo o momento da maior vulnerabilidade da tua vida, você pode estar vivendo o maior caos da tua vida, você pode estar financeiramente destruído, você pode estar na tua vida relacional, seja conjugal, familiar, em questão de filhos, destruído, mas você veio no lugar aonde Deus quer te dar uma revelação maior dele para você. Você pode não ter entendido nada até aqui,
Você pode estar como Jó estava, num estado deplorável até aqui, mas quando Deus se revelar para você, pastor, para mim não tem mais saída, em nome de Jesus não fala mais isso, porque o diabo diz que você não vai conseguir, mas o Jesus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que vai te restituir tudo que você perdeu. Você começou a entender o que Deus tem para você nessa noite? Pastor, eu não acredito que Deus vai me restituir. Eu trouxe para você, com ideias, com esclarecimentos, que Deus restituiu tudo a Jó, inclusive os filhos, porque aqueles que fisicamente não restituiu até agora, ainda assim vai ser restituído. Deus deu tudo de novo para Jó, e o mais importante que Deus deu para Jó, o esclarecimento das suas verdades, aleluia, uma comunhão mais profunda com Ele, aleluia, uma revelação maior da sua glória. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nem precisa do dinheiro, você nem precisa de tantas coisas, a única coisa que você precisa é uma revelação maior da glória de Deus para a tua vida. Sabe o que eu estou pensando nesses dias? Ontem ainda à noite, quando eu vinha de viagem, que eu ouvia os bombardeios na cidade de Tel Aviv, a gente tem procurado acompanhar, eu estava pensando o cumprimento da palavra, se Jesus volta agora, foi isso que veio ao meu coração. Eu estava no volante e estava dizendo: Senhor, como que está a minha vida? Sabe, irmãos, não resta mais nada para nós, não resta mais nada para nós, deixa as picuinhas de lado, nem se preocupa com tanta coisa dessa vida não, busca uma revelação maior de Deus para a tua vida, porque o que Jó teve de melhor no final da sua história, não foi ter os seus jumentos de volta, não foi ter os seus funcionários de volta, não foi ter os seus camelos de volta, não foi ter os seus bois de volta, nada disso, talvez até os filhos, não foi isso. O que ele teve de maior, foi uma revelação da parte de Deus, que o fez caminhar, aleluia, com olhos espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero que você coloque-se de pé, por favor. Você teria coragem, o que eu vou falar é desafio, você teria coragem de fazer uma oração do jeito que eu vou falar para você fazer nessa noite? Sim ou não? Responde para você. Porque você tem duas opções, e eu vim aqui hoje com essa revelação de Deus para a tua vida. Ou você vai vivendo essa vida rasa, corre atrás de dinheiro, corre atrás de restituir tudo que você perdeu, cuida demasiadamente da tua imagem, que isso também é o mal nessa sociedade, cuida demasiadamente de ganhar dinheiro, cuida demasiadamente da tua estética corporal, isso também é fato. Não estou dizendo que as pessoas não devam se cuidar, por favor não me entenda mal, porque eu também cuido, me exercito, me cuido, faça isso, se cuide, é tempo do Espírito Santo, mas existe excesso em todas as áreas da nossa vida que não pode haver. Agora, tem algo que pode haver em excesso, oh glória a Deus, tem algo, Mariane, que pode haver um mergulhar, tem algo que nós podemos mergulhar fundo, porque se mergulharmos fundo neste rio, nós teremos uma revelação poderosa de Deus, e aí você não vai ser mais o mesmo, e aí você não vai ser mais o mesmo homem. Sabe por que a igreja brasileira está fria? Você sabe por que a igreja brasileira não ama estar mais na presença de Deus? E graças a Deus que esse não é o caso da nossa igreja de Beltrão, porque o que eu tenho visto aqui é o que os irmãos estão vendo. Cada dia a igreja está mais cheia, cada dia está mais espiritual, cada dia mais a glória de Deus está aqui, mas existe um caos instaurado na igreja brasileira, um esfriamento na igreja brasileira. Sabe o que é isso? É porque as pessoas estão muito preocupadas com muitas coisas, e não estão buscando uma revelação maior de Deus. Antes eu te ouvia falar, antes eu conhecia de ti por aquilo que as pessoas diziam, e eu também sacrificava, eu também santificava os meus filhos, meu Deus, mas agora os meus olhos te veem. O que eu quero que você entenda, que a tua família está passando por essas dificuldades, porque ao final
Deus vai te dar uma revelação maior da sua vontade para a sua vida.